Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quinto domingo da Páscoa. E nesse domingo nós escutamos esse trecho do Evangelho, onde Jesus nos faz um convite. E Jesus, ao mesmo tempo, se revela a nós, faz uma revelação daquilo que é a sua própria natureza, daquilo que Ele é. O Evangelho se inicia com esse convite do Senhor: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Jesus aqui associa um estado de espírito à adesão à fé. Se temos fé, o nosso coração está nas mãos do Senhor. Se temos fé, o nosso coração não se perturba. Agora, quando o coração está perturbado, quando o coração está distante do Senhor, é porque não temos onde nos agarrar, não temos onde nos apegar. A nossa fé está fraca, a nossa fé está abalada. Então, meus irmãos, esta adesão à fé, ter fé em Jesus, acreditar em Jesus, também faz com que vivamos bem, com que estejamos bem aqui nesta terra, enquanto caminhamos nesta terra. E por que é que podemos, ou melhor, por que é que devemos ter essa fé em Jesus? Tantas opções existem pelo mundo afora, se a gente vai para outros países, e também no Brasil, tantas pessoas que não são cristãs, tantas pessoas que têm a sua fé e acreditam em tantas coisas, em tantas divindades, em tantos ídolos, em tantas coisas, cada uma mais diferente da outra, digamos assim, mais estranha, mas cada um acredita naquilo que lhe convém ali. Mas nós somos chamados a não acreditar em qualquer coisa, a não acreditar em algo, a não acreditar, a não seguir mais um caminho. Mas somos chamados a acreditar naquele que é o próprio Deus, naquele que é a palavra de Deus e naquele que, como nós ouvimos hoje, é o caminho, a verdade e a vida. E essas três palavras, meus irmãos, que Jesus se coloca-se como sendo o caminho, verdade e vida, como fazendo parte da própria natureza do Senhor, elas são muito importantes. E nós, às vezes, repetimos muito esse versículo por aí, já ouvimos muito esse versículo, mas não nos damos conta daquilo que o Senhor realmente quer dizer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Três coisas diferentes, mas unidas entre si. E três coisas que fazem parte do nosso ser cristão, da nossa vida cristã. Porque se somos cristãos, é porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, estamos nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. Não tem como ser cristão trilhando outro caminho. Não tem como ser cristão pregando outra verdade, que não é a verdade do Evangelho. E não tem como ser cristão se não tiver em si esta vida, que é a graça de Deus. Caminho, verdade e vida. Hoje eu gostaria de não fazer uma homilia em si, mas de dizer a vocês algumas coisas. Hoje nós perdemos uma paroquiana nossa, Dona Maria de Lourdes. Ela sentava bem aqui onde a senhora está, nessa missa das 19h30. O lugar dela sempre estará vazio diante do meu coração, eu sempre me recordarei dela sentadinha ali. E também, meus irmãos, de todas tantas coisas e tantas virtudes que eu pude perceber naquela senhora. E o Evangelho de hoje nos permite também fazer talvez esta meditação, e providencialmente esse Evangelho é o mesmo que é usado também nas exéquias. Hoje à tarde, nas exéquias da Dona Maria de Lourdes, também lemos esse Evangelho e meditamos sobre isso. Eu gostaria então de dizer a vocês algumas coisas. Pode sentar, tá? Esta nossa irmã, que morava bem aqui, do lado da igreja, do lado desse bar, há muitos anos, antes que a igreja tivesse sido construída, ela já estava aí, participou ativamente da vida da nossa paróquia. E algumas coisas me chamavam muita atenção. A Dona Maria de Lourdes, eu posso afirmar isso para vocês, ela não só ouvia isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, mas ela soube viver de verdade como cristã. Ela soube viver nesse caminho, nessa verdade e nessa vida.
Muitas coisas, né, eu pude escutar dela nas vezes que a visitei ali na sua casa, e muitas coisas eu pude observar nela durante a participação da missa. E por isso, antes das leituras, eu disse a vocês, né, a nossa participação às vezes é tão fraca, nossa participação às vezes é tão medíocre, nossa participação às vezes é tão feia, né, que eu fico pensando, meu Deus, será que temos consciência daquilo que estamos fazendo? Será que temos consciência da grandeza do mistério que estamos celebrando? E a Dona Maria de Lourdes, já com muita dificuldade de locomoção, uma vez ela me disse, padre, quando a gente tinha a igreja, vocês se lembram que para o início da missa a gente entrava por lá e vinha por esse corredor e esse portão ficava fechado. E só no final da missa a gente abria para sair. E um dia ela me disse, padre, será que o senhor não podia abrir o portão no começo da missa, porque fica tão pertinho para eu ir? Mas se não puder, não tem problema, né? Eu dou a volta por lá. Né? E ela sempre dava a volta, né, com a sua bengalinha, apoiada por alguém, e vinha para a missa. Enquanto ela pôde, ela participou da Santa Missa. E aqui, meus irmãos, eu ficava às vezes observando a atenção que ela colocava naquilo que nós estávamos celebrando. Na hora da homilia, eu olhava para ela, né, ela sempre dava um sorriso, e algo marcante na Dona Lourdes era o seu sorriso, e hoje no seu velório eu falava sobre isso. Um cristão de verdade, meus irmãos, ele não precisa dizer nada, né, o seu sorriso já transparece algo diferente, e aquela senhorinha, já com quase 90 anos, transparecia esse algo diferente. O seu sorriso era encantador, o seu sorriso era muito singelo, muito bonito. E uma definição muito bonita da morte, que eu escutei uma vez, se aplica muito bem também à Dona Maria de Lourdes. A morte é o encontro de dois sorrisos. A morte é o encontro de dois sorrisos. O sorriso de Deus, ao nos acolher, o sorriso alegre do Senhor ao acolher o Filho que caminhou com Ele, que esteve, né, diante dEle aqui nessa terra, e o nosso sorriso agradecido por estarmos ali na presença de Deus, o nosso sorriso agradecido, feliz por recebermos de Deus a recompensa pelo bem que fizemos nessa terra. E aí, meus irmãos, será que nós estamos vivendo aqui nessa terra, cultivando e esperando um dia estar diante de Deus e contemplar a face de Deus que sorri para nós e nos acolhe, e podermos nos alegrar e dar um bonito sorriso para Deus e dizer, estou aqui, Senhor, e ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. E meus irmãos, nesse caminho que é Cristo, nós encontramos muitas dificuldades, e também a Dona Maria de Lourdes na sua vida encontrou muitas dificuldades. Nós ouvimos hoje na primeira leitura, discussões que existiam entre os cristãos, coisas feias que já no início da igreja aconteciam. Uns eram desprezados, outros tinham preconceito contra aqueles que tinham vindo do paganismo e assim por diante. E durante toda a existência da igreja, infelizmente, isso ainda acontece e aconteceu. E nos dias de hoje também existem tantas divisões, tantos obstáculos, tantas coisas que nos impedem de ser aquilo que o Senhor quer, de caminhar nesse caminho do Senhor. E aí é preciso, meus irmãos, ter essa firmeza. Para onde eu quero ir? Para onde eu vou? E tendo essa certeza de onde eu quero chegar, trilhar o caminho. Não podemos, meus irmãos, caminhar sem rumo. Existem cristãos hoje que, com perdão da palavra, vivem uma loucura. E não existe outra palavra para dizer aquilo que muitos de nós vivemos na nossa vida, tantas vezes. Uma loucura. Se eu digo para vocês assim, eu quero ir para o Rio Grande do Sul, mas eu vou pegar o caminho da Bahia. Vocês vão dizer para mim o quê? O senhor está doido. O senhor não vai chegar no Rio Grande do Sul indo para a Bahia. E a mesma coisa acontece, meus irmãos, com os cristãos hoje em dia, a maioria, muitos talvez, que querem ir para o céu pegando caminhos diversos. Querem chegar no céu, mas não seguem o caminho que é o Cristo. Querem estar com Deus um dia, mas caminham para longe de Deus. Isso é uma loucura, meus irmãos. E nós precisamos tomar consciência disso e nos alertar. Para onde eu quero ir? Qual é o meu destino? Onde eu quero chegar? O que eu quero da minha vida? Eu quero estar com Deus, eu quero ir para o céu, eu quero viver eternamente com Deus, e se eu quero, eu não posso pegar outro caminho. É uma loucura. Eu não posso seguir outro caminho que não é
o próprio Cristo, que não me leve para Cristo. E esse caminho, meus irmãos, é o caminho da verdade. A dona Maria de Lourdes, na última vez que a visitei, ela me contou, me partilhou algo que viveu em uma situação em que ela precisava dizer a verdade, né, para as pessoas, mesmo que as pessoas não gostassem. E ela reuniu aquelas pessoas e disse: olha, isso e isso é o certo. Se vocês não fazem, eu não tenho culpa. Eu ensinei, eu estou dizendo, eu estou mostrando. Ela tinha consciência, meus irmãos, de que a verdade de Cristo ela é inegociável. Nós não podemos brincar com a verdade do Evangelho, nós não podemos barganhar a verdade do Evangelho, nós não podemos minimizar essa verdade. A verdade precisa ser dita e precisa ser anunciada. E a verdade precisa ser dita e anunciada com amor, com respeito, com caridade, com misericórdia, mas precisa ser anunciada. E nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que a verdade não pode mais ser dita praticamente. Nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus é banida da sociedade. Nós vivemos num tempo em que tantos costumes contrários à palavra de Deus estão se passando como verdade e a palavra do Senhor está sendo motivo de chacota e muitos cristãos se acovardam diante disso. E por fim, meus irmãos, Jesus nos fala que Ele é a vida. E aí, tão bonito também o exemplo dessa nossa irmã. Ela, nos últimos anos, padeceu com câncer, né, estava doente. Como eu disse a vocês, não medi esforços para estar aqui na igreja. E na última Semana Santa, ela não pôde participar aqui na igreja. Na Sexta-feira Santa, ela pediu aos ministros, né, para que pedisse que fosse até lá a cruz que nós estávamos aqui venerando. Naquele momento da adoração da cruz, ela pediu e o ministro falou comigo. E na hora eu pensei, não tem como, né? Vocês estão aqui, também tem a fila. E me lembrei dessa cruz que está sobre o altar. Pedi para a Lorena, né, que está aqui, para levar até lá, né? E hoje à tarde eu recebi também umas fotos que tiraram desse momento. E é muito emocionante, meus irmãos, é muito lindo ver a fé daquela senhora. Tantos não vieram naquela Sexta-feira Santa, talvez tantos de nós preferimos estar em outro lugar, talvez tantos de nós não nos demos conta desse mistério do nosso Deus que morreu na cruz por nós. E aquela senhora que não podia estar aqui por limitação da doença, pediu e clamou e suplicou que fosse até ela levado essa cruz. E ela fez a sua oração, beijou a cruz, né, e foi muito emocionante, chorou, né, e sentiu muita gratidão. No sábado santo, pela manhã, eu fui visitá-la, né, e ela confessou, recebeu a unção dos enfermos e a gente conversou há algum tempo. E ela me partilhava da alegria de ter recebido aquela cruz na sexta-feira, né, no dia anterior. E ela me disse uma coisa, e até hoje eu me lembro perfeitamente do sorriso que ela disse, da pureza, da singeleza, quando ela me disse, ela falou: padre, às vezes eu não vou, mas às vezes dá para escutar alguma coisa daqui, né? E ela abriu um sorriso só por escutar alguma coisa, sem entender nada. Ela escutava o som, o barulho ali da casa dela, mas ela sabia, lá na igreja está tendo a missa. E ela me disse: às vezes eu peço para minha filha me colocar ali na calçada, eu fico ali na esquina, porque da esquina eu consigo escutar melhor, eu consigo ouvir o que está acontecendo, canto junto com os músicos, ouço as músicas que estão sendo cantadas. E meus irmãos, que testemunho dessa senhora. E isso eu vou levar para sempre no meu coração. E isso, meus irmãos, deve ser uma lição para nós. Primeiramente, eu não falo apontando o dedo para ninguém, mas primeiramente foi uma lição para mim, que sou sacerdote. Foi uma lição para mim que tantas vezes celebro a missa distraído, que tantas vezes não faço as minhas orações como deveria fazer, que tantas vezes não valorizo aquele dom que o Senhor me deu, que tantas vezes não valorizo a graça do Senhor que está no meu coração. Tantas vezes poderia ser melhor, tantas vezes poderia fazer melhor aquilo que é o meu dever, tantas vezes poderia celebrar melhor a Santa Missa. E aquela senhora, não podendo estar aqui, estava lá na calçada, ouvindo e participando, talvez, da melhor forma que fosse possível da Santa Missa.
E eu garanto para vocês, meus irmãos, que aquela participação dela ali na calçada agradava muito ao Senhor, chegava ao coração do Senhor, e a oração daquela senhora fazia muito bem para a nossa paróquia. E hoje eu peço, né, a Deus que acolha a Dona Maria de Lourdes na sua glória, e que lá do céu ela possa continuar intercedendo, rezando por nós, né, para que nós possamos continuar a nossa missão de sermos cristãos verdadeiros, a nossa missão de um dia estarmos no céu. Sigamos então, meus irmãos, tantos exemplos. Hoje também, coincidentemente, completa um ano de falecimento de uma outra senhora, né, faleceu no dia 7 de maio do ano passado, Dona Maria Helena. Ela teve um AVC durante a missa, lá na Capela Santana, e uma semana depois ela faleceu. E Deus quis que as duas falecessem no mesmo dia, nessa diferença de um ano. E as duas agora intercedem por nós do céu. E meus irmãos, quem dera se um dia todos nós nos encontrarmos com elas também no céu. Sigamos esses exemplos, participemos bem da Santa Missa, valorizemos aquilo que temos, valorizemos a Eucaristia que podemos receber. No domingo de Páscoa, a Dona Maria de Lourdes recebeu a Eucaristia, né, e ali estava pronta para ir para o céu. Viveu a sua vida com Deus e morreu nos braços do Senhor. E eu digo uma coisa para vocês, da forma como vivemos é a forma que morremos. Se você vive uma vida longe de Deus, se você não valoriza aquilo que Deus te deu, provavelmente, né, também vai morrer longe de Deus. E aí, meus irmãos, não tem mais tempo para conversão. Por isso o tempo é hoje, o tempo é agora, né? Nós temos tempo para nos converter agora, para nos entregar nas mãos do Senhor, para valorizar o que o Senhor nos dá e para colocar o nosso coração nas mãos de Deus e seguir esse convite do Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Que essa nossa fé seja firme e inabalável neste Cristo, que é caminho, verdade e vida. E esta vida não é a vida aqui na terra, mas a vida eterna, a qual todos nós somos chamados. E se nós vivemos aqui com Cristo, nós nos encontraremos com Ele no céu e viveremos para sempre ali na sua alegria. Essa é a nossa fé, meus irmãos. É muito difícil viver como católico, né? A gente vê tantas pessoas que encontram tantas facilidades, e eu falo para vocês, é muito fácil, né, viver longe da igreja, viver longe de Deus. É fácil demais. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver como eu quiser, né, tudo me é permitido. Mas, meus irmãos, é muito fácil morrer quando estamos na igreja, porque nesse momento decisivo da nossa vida, aí sim é que tudo vai ter valido a pena. Aí sim é que nós vamos olhar e ver, nada mais me resta, eu não posso me agarrar a mais nada no momento da morte. Eu não posso me agarrar ao meu dinheiro, eu não posso me agarrar ao meu carro, à minha casa, nem os meus amigos, nem a minha família pode me agarrar de modo que eu não morra. Mas ali naquele momento da morte, eu posso me agarrar à minha fé, e a minha fé me fará abrir os olhos diante do Senhor e ali contemplar o sorriso de Deus e poder me alegrar por estar ali. Lembre-se sempre disso, meus irmãos. A fé é o caminho, né, que nós temos para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.